Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Bruna e eu tô aqui hoje para responder algumas perguntas sobre Madrid. Vamos lá? Bom, gente, esse é meu primeiro vídeo. Eu resolvi fazer esse canal no YouTube porque eu me mudei pra Espanha e eu quero compartilhar as experiências que eu vou ter com vocês, né? Caso você tenha algum parente, algum amigo que esteja com interesse de vir pra cá, recomenda meu canal, que eu vou focar inicialmente nisso, tá? Fazer vídeos contando sobre como são as coisas aqui, como que foi minha experiência, enfim. Pro vídeo de hoje, eu resolvi reunir várias perguntas que todo mundo me fez assim que eu cheguei aqui, várias perguntas que meus amigos me fizeram através do WhatsApp, do Insta, do Facebook. Então eu peguei e reuni várias, inclusive postei no meu status, pedi para as pessoas me mandarem perguntas agora. Então várias pessoas me mandaram curiosidades que elas têm sobre Madrid ou sobre a minha vinda pra cá, sobre mim mesma. Então eu vou responder pra vocês, tá? Reuni tudo em um único vídeo e eu espero que vocês gostem. Bom, então a primeira pergunta que muita gente me fez foi como foi a viagem. Gente, a viagem foi super tranquila. Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando eu estava no Brasil. E eu peguei um voo de Campo Grande para São Paulo, de São Paulo diretamente para Madrid. Depois eu acho que ia para os Estados Unidos, ia fazer conexão em algum outro lugar. E o voo foi super tranquilo, tanto de Campo Grande para São Paulo, tanto o de São Paulo para Madrid. Foi muito legal, eu gostei muito da experiência. Eu nunca tinha voado, então eu achei assim uma coisa super legal. Os atendentes foram muito atenciosos, as aeromoças, a comida era muito boa, então foi bem legal. Foram, se eu não me engano, 9 horas e meia de viagem. As pessoas dizem que são 11, mas a minha não chegou a dar 11, porque a gente chegou bem adiantado em Madrid. A segunda pergunta mais frequente é sobre o idioma. Gente, aqui eles falam espanhol, obviamente, né? Mas é um espanhol meio misturado, porque aqui tem muito imigrante, tanto muito brasileiro quanto francês, alemão, italiano e vários outros lugares que falam espanhol. Tem muitos imigrantes que falam espanhol, e então eles acabam misturando muito o espanhol deles e acaba saindo um espanhol totalmente diferente do que a gente vê aí no Brasil. Por exemplo, numa novela mexicana é o espanhol do México. Aí num filme espanhol mesmo tu vê que já é diferente. Então, assim, você demora um pouco para começar a entender o idioma. Eu tô aqui há 2 meses, ainda não aprendi o idioma, assim, perfeitamente. Tô começando a entender um pouco mais eles, porém, falar fluente eu não sei, nem um pouco. E tô começando a aprender. Assim que eu entrar na escola, eu acho que eu vou aprimorar meu espanhol. E quando eu for no Brasil fazer uma visita, eu vou voltar falando espanhol fluente. Espero. Bom, outra pergunta que as pessoas me fazem frequentemente é sobre o preço das coisas aqui. Gente, aqui a moeda é euro, então o euro é muito mais caro que o real. Sendo assim, as coisas aqui acabam sendo mais baratas do que no Brasil. Por quê? Eu também não sei por quê, gente. Acho que no Brasil tem muito imposto. Não sei, mas aqui as coisas são bem mais baratas que no Brasil. Tanto comida, quanto telefone, quanto tudo. Uma pessoa me perguntou se foi muito difícil me despedir da minha família no Brasil. Por quê? Porque a minha mãe e meu pai são separados, eu moro com a minha mãe e o meu padrasto, e o meu pai tá lá no Brasil com a minha madrasta e meu outro irmão. Bom, gente, foi difícil sim, porque eu era muito apegada ao meu pai, na minha madrasta também eu era muito apegada. Tá passando uma ambulância aqui, tudo bom? Eu era muito apegada à minha madrasta e ao meu irmão também. O meu irmão tem minha idade. Ele não é meu irmão de sangue, mas a gente se considera. Pô, meu! Então foi difícil sim, porque eu era muito apegada a eles três. E também tinha outras pessoas que eu era muito apegada, como a minha prima Isabel. Tem também a Lohane, que eu não sei o que ela é minha. Ela é uma amiga, sim, mas eu considero prima também. Teve minha outra prima, Bruna, que eu também era bastante apegada. Então foi bem difícil me despedir dessa minha família lá. Porém, eles foram super compreensivos, eles em momento nenhum questionaram a minha vinda, sabe? Eles me motivaram a vir, porque é uma oportunidade incrível, né, gente? Eu vou ter futuro aqui, um futuro bem melhor do que se eu tivesse lá, por exemplo. Eu acho que aqui existem mais oportunidades. Então, eu resolvi vir com a minha mãe, porque eu tinha a opção de ficar com meu pai, mas eu resolvi vir com a minha mãe. Foi um pouco difícil sim, mas eu falo com eles praticamente todos os dias, por videochamada. Então, assim, eu tô com saudade, muita, mas faz só 2 meses que eu tô aqui. Então eu não posso dizer ainda que eu tô, assim, sofrendo demais, sabe?
E o que todo dia alguém me pergunta quando eu posto alguma coisa no meu status é sobre o horário. Por quê? Porque aqui são 6 horas a mais que no Brasil. Então são 6 horas de diferença no horário. Enquanto vocês estão dormindo, eu já estou acordada faz tempo, entendeu? E quando vocês estão acordados, eu já fui dormir faz tempo. Porque 6 horas pode parecer que não, mas é muita diferença no horário. Então, é bastante diferença. Quando eu posto alguma coisa que eu coloco lá a hora, as pessoas falam, menina, que horas são aí? Como assim? Aí, já é essa hora. Eu fico, que já é essa hora. São 6 horas de diferença, tá, gente? Então, por isso que quando vocês de certo estão dormindo, que eu respondo a mensagem de vocês, porque é a hora que eu acordo. Então é isso, são 6 horas de diferença, bastante coisa. Tem muita gente que me pergunta sobre a escola, como que funciona, como que começa as aulas, quando, né, no caso. Bom, gente, eu vou explicar pra vocês. A escola aqui, eu vou estudar num colégio chamado Colégio Santa Susana. É um colégio concertado. Isso significa o quê? Que os meus pais pagam uma parcela pra mim poder estudar lá. Não é uma escola pública, mas também não é totalmente particular. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, esse colégio, ele é católico e... Não é católico, é religioso, assim, sabe? E, inclusive, eu tinha um piercing aqui. Quando eu fui fazer a minha matrícula, elas pediram pra mim tirar, porque não era permitido. Então, tem várias regras. O uniforme eu já recebi. Talvez em um futuro próximo vídeo eu mostre pra vocês, porque ainda falta comprar algumas coisas. E talvez quando eu comprar meu material, eu possa fazer um vídeo pra vocês mostrando o meu material, mais o uniforme. Se vocês gostarem, deixa o like aí, comenta aí embaixo se vocês quiserem, eu faço pra vocês. E, bom... Lá são praticamente as mesmas matérias que no Brasil, ciências, biologia, química, física, matemática, com a diferença que aqui não tem a língua portuguesa, óbvio, aqui é a língua castelhana, então são algumas diferenças, e aqui também tem mais matérias, por exemplo, tecnologia, eu achei considerado uma matéria aqui, e não sei o que é étnico, umas coisas aí, bem mais coisas que no Brasil. Porém, eu também vou estudar francês aqui, inglês fluente. Aqui as aulas começam em setembro, tá, gente? Não é igual no Brasil, o ano letivo começa em setembro, termina em julho, agosto é férias, e aí em setembro começa tudo novamente. E também a série que eu vou cursar aqui se chama Quarto ESO. Como que funciona? São 4 anos de ESO. Primeiro ESO, segundo ESO, terceiro ESO, quarto ESO. O quarto ESO é equivalente ao primeiro ano no Brasil, que é onde eu tava. Depois desse quarto ESO vem o primeiro bachillerato e o segundo bachillerato. Que é o quê? É tipo o que você vai estudar, o que você vai cursar na faculdade. Eu acredito que seja isso. Foi o que eu entendi, né? Eu posso estar dando informação errada, se eu tiver aí e algum de vocês souber, me perdoem. Mas foi o que eu entendi. Tem muita gente que me pergunta como são as pessoas aqui, se elas são bonitas, se elas são mal vestidas ou se elas são estilosas. Gente, as pessoas aqui são muito estilosas, tá? E são muito bonitas. Tem gente feia? Lógico, todo lugar tem gente feia, eu sou um exemplo. Mas, sim, tem gente muito bonita aqui. E as pessoas também, que me metendo nessa pergunta, eu já vou entrar em outra, que elas perguntam como são os adolescentes aqui. A maioria dos meus amigos já perguntaram isso pra mim, como são os adolescentes, e as meninas perguntam se os meninos são bonitos. Gente, sim, os meninos são bonitos, e os adolescentes, eles parecem que têm mais idade do que têm, sabe? Eles são bem grandes, eles são muito grandes, vocês não estão entendendo. Parece que eles têm, por exemplo, 20 anos, quando na verdade tem 15. Eu também sou muito perguntada sou muito questionada se eu já fiz alguma amizade aqui nesses 2 meses que eu estou. E não, gente, eu não fiz amizade, por quê? Porque eu tenho muita vergonha de chegar a falar com alguém, sabe? Eu vejo adolescente na rua e eu tenho muita vergonha, então eu não falo com ninguém, por isso que eu ainda não fiz amizade. As pessoas também costumam perguntar sobre a comida, como que é a comida, se a comida é melhor ou é pior que no Brasil. Gente, a comida aqui é muito boa, tá? E é muito barata, mas a do Brasil é melhor, gente, sinceramente. Aqui não tem aquele churrasquinho, sabe? Nossa, a do Brasil dá de 10-0 pra mim, na minha opinião, a do meu padrasto também, e acho que até da minha mãe. Então, assim, a comida daqui é boa, mas a do Brasil consegue ser melhor. Uma amiga minha me perguntou se eu sinto falta de algo no Brasil. Gente, com certeza eu sinto. Eu acho que mais a minha família mesmo, sabe? Sinto muita saudade deles, como eu já disse anteriormente. É o que eu mais sinto falta no Brasil. Mas eu sinto falta da comida, sinto falta da televisão, por incrível que pareça. Eu gostava de assistir Globo, eu gostava de assistir novela. Fiquei muito brava, porque aqui eu não consigo assistir a Dona do Pedaço. Mas, whatever. Sim, gente, eu sinto saudade de muita coisa, dos meus amigos, da escola um pouco.
mas eu sinto saudade de bastante coisa. Enquanto eu tava gravando aqui, uma outra menina me mandou uma mensagem perguntando como que foi vir, se eu me adaptei bem e quando que eu recebi a notícia de que eu viria. Gente, eu me adaptei muito bem em questão de tudo, da comida, do fuso horário. Pra mim já é super normal aqui. Eu já tô super acostumada com o fuso horário, eu me adaptei muito bem, as pessoas, o lugar. Eu já me familiarizei com bastante coisa aqui. E, gente, eu recebi a notícia uns 6 meses antes da gente vir. Eu já recebi a notícia e já comecei a me preparar, contar pros meus amigos. E, claro, quase ninguém acreditou. Puf, do dia pra noite eu queria vir pra Espanha. Bom, gente, eu queria continuar respondendo mais perguntas, porém agora o meu irmão acordou, então vou ter que colocar desenho pra ele e vou ter que parar a gravação. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, escreve aí embaixo o que você achou, sugestões pra mim gravar, se tem algum lugar que vocês ouviram falar da Espanha que vocês querem, da Espanha não, de Madrid, né, que vocês querem que eu grave pra vocês, então comentem aí embaixo, mandem pros seus amigos, compartilhem, se inscrevam novamente, e é isso tudo, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Beijos!